Amém. Amor, deixa o celular. O celular. Vou usar aí, é só ligar. Tá ok? Vocês estão me ouvindo? O negócio aqui é diferenciado, né? Aqui. Aí tá bom? Mais para cá. Ok? Graça e paz, igreja. Enquanto o louvor cantava, eu lembrei de uma música que diz assim, ó. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. E eu quero perguntar para você hoje, como você está? Como está o seu marido? Como está a sua esposa? Como estão os seus filhos? Você saberia dizer realmente como você está? Você saberia dizer como está o seu cônjuge, aquela pessoa que você convive, né? Dia a dia? Quais são as suas dores? Quais são os seus questionamentos? Quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas? Você saberia dizer como está o seu filho? Como está o sentimento dos seus filhos? Como estão as perguntas todas que eles fazem a respeito do mundo e das dores que eles também sentem? Você saberia dizer como estão? E você saberia viver em paz? Você sabe viver em paz, apesar de todas as circunstâncias, como foi falado nessa música? Não olhe circunstâncias, olhe para Cristo e para o seu amor. Como você está hoje? E nós vamos ler e vamos meditar na palavra de Deus, onde conta a história de uma mulher que eu vou falar para os irmãos. Quando a gente vai lendo a palavra e dizem que para a gente vir aqui, a gente tem que ler no mínimo 10 vezes o texto bíblico, não tem como essa palavra não falar no nosso coração. Eu acordei um dia à noite pensando e quando eu vi eu estava chorando e falei, Senhor, como eu sou pecadora. A palavra de Deus, ela tem que falar comigo primeiro antes de eu vir aqui falar com você. E ela nos convence do pecado, ela nos convence da justiça de Deus. E essa mulher, eu a vi com uns olhos totalmente diferentes, né? Como essa mulher era uma mulher de fé. E essa verdade o Senhor deixou para nós em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eu espero que esteja tudo bem com você, eu espero que esteja tudo bem com o seu cônjuge, e eu espero que esteja tudo bem com os seus filhos. Nós vamos ler esse texto bíblico e vamos aprender com ele como estar em paz, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que nos acontece, como ter paz. E como também perceber, né, aqueles que passam por nós, como acolher, e outras verdades essa mulher vai nos ensinar. A história dela começa desde o capítulo 8, desde o versículo 8 do capítulo 4, e vai até o 37. Mas depois vocês vão ler em casa, vou ressaltar alguns pontos. Nós vamos ler do 18 ao 26. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, minha cabeça! Então o pai disse ao moço, leva-o à sua mãe. Ele tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chegou a seu marido e disse,
manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abaldar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vindo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita, corre ao seu encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Com teu marido? Com teu menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor não me revelou, não no manifestou. Disse ela: pedi ao Senhor algum filho? Não. Disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém o saudar, não lhe responda: põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, como vive a tua alma, não o deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Vamos ler só até esse texto, mas aqui a gente vê a história de uma mulher. Aqui diz assim, o título, né, em negrito aqui na minha Bíblia, diz assim: Eliseu e a sunamita. Por que é chamado de sunamita? Porque ela é nascida em Sunem. É como se eu dissesse o brasiliense, o gamense, né? Paraibano, o maranhense. Então, a sunamita, aquela que nasceu e que vivia em Sunem. Esse texto, ele ressalta muitas qualidades dessa mulher. E uma das maiores das qualidades que essa mulher tem é a fé. E essa mulher vai nos ensinar como viver em paz, apesar das circunstâncias. Como ter paz, apesar das coisas que acontecem no nosso dia a dia, como aconteceu com ela. Essa mulher, ela tinha uma característica muito interessante, uma das primeiras que relata aqui, que era a generosidade. Diz a Bíblia que ela era uma mulher rica, ela tinha posses, ela tinha empregado, ela tinha um marido que já tinha uma certa idade, e ao contrário da mulher do início do capítulo, que era viúva, em que Eliseu fez transbordar azeite e ela sustentar os seus filhos, aquela mulher que tinha 2 filhos e era pobre. Essa aqui tinha bens e não tinha filhos. E não ter filhos naquela época era tão doloroso, muito mais doloroso do que hoje, porque a família se via totalmente desprotegida, né, por não ter um filho, não ter um sucessor, não ter quem cuidasse daquela mãe, talvez na viuvez, e coisa semelhante. Então, essa mulher, ela tinha bens, mas ela não tinha filhos. E mesmo com essa dor, mesmo sentindo essa dor, ela ainda era generosa, ela era hospitaleira. E a Bíblia diz que ela viu o homem de Deus passar e ofereceu e constrangeu esse homem a estar na sua casa. E ela servia esse homem com alimento, serviu pão para esse homem. É interessante que ela convidou o profeta para estar na sua casa. E ela era generosa e hospitaleira. Hospitalidade é uma ordem bíblica. E essa mulher, ela vivia os preceitos de Deus. Quando, naquele período, um estrangeiro você tinha que acolher, o Senhor falava, você tinha que acolher o órfão, você tinha que acolher a viúva. Deus já
dava para o povo dele algumas instruções para você acolher, tanto o estrangeiro como o viajante. Então, essa mulher, ela obedecia ao que o Senhor falava. Ela já praticava, ela não acreditava em Deus e só falava que era, né? Talvez uma cristã, mas ela vivia aquilo que ela acreditava. Isso é uma das primeiras coisas que nós devemos aprender. Nós devemos viver aquilo que a gente diz acreditar. Esse evangelho que a gente diz crer, ele deve estar vibrante na nossa vida e nas nossas ações dia a dia. A generosidade é uma das características de um cristão que serve a Deus, assim como a hospitalidade. Em Romanos, capítulo 12, diz, versículo 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Hospitalidade é você acolher aquela pessoa que não é, às vezes, da sua família, que não é uma pessoa muito chegada, mas você dá uma assistência a essas pessoas. E essa igreja aqui é uma igreja acolhedora, né? Nos acolheram bem. Eu sei que recebem as pessoas que vêm a essa igreja de uma forma diferenciada, eu tenho visto isso. E tem frutos aqui esta noite de trabalho dessa igreja, de trabalho de evangelismo à noite, de trabalho de acolhimento. E isso mostra que nós somos e servimos a Deus. E isso não pode parar. Isso aqui não pode ser uma história dessa igreja. Isso aqui tem que ser uma continuidade. E nós vamos continuar esse trabalho. Vamos, irmãos? Em nome de Jesus, nós vamos. É interessante que essa mulher, ela distinguiu o homem de Deus. Ela tinha um discernimento. E nós temos que ter um discernimento também para distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Para que a gente se junte àquilo que é santo, aquilo que é de Deus, e para que a gente se afaste daquilo que não traz nada de frutífero para a nossa vida. E nós temos que ter essa distinção. E isso nós temos com a ajuda do Espírito Santo. Vamos pedir para Deus, para que Ele dê a mim e a você esse discernimento, para a gente distinguir bem o que é santo e o que é profano. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada ao Senhor. Agora eu queria saber, será que as pessoas que estão ao nosso redor nos veem como um homem e mulher de Deus, como aquela mulher viu o profeta? Será que no nosso caminhar, será que no nosso agir, será que no nosso proceder, as pessoas veem essa luz que nós devemos resplandecer? Isso é uma das primeiras coisas que eu gostaria que vocês pensassem essa noite. Em sermos mais generosos, em sermos hospitaleiros e em resplandecer a luz de Cristo para que a gente atraia as pessoas, como essa mulher, né, como o profeta atraiu o olhar dessa família para com ele. Que nós possamos ser luz e resplandecer a Cristo nas nossas ações, no nosso proceder diário. Isso é uma coisa extremamente importante. E como ter paz, apesar das circunstâncias? Como? Uma família, nós estamos falando, né? Perguntei como vai você, como vai seu marido, como vai seus filhos. Uma família, para ela viver em paz, ela precisa de uma mulher sábia dentro dessa casa. Porque a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela constrói. Quando diz edificar, ela alicerça a sua casa. Ela põe alicerces fortes para que as paredes sejam erguidas. Mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos a sua casa. Com as suas próprias mãos, com a sua própria língua, né? Com a sua própria resmunguice, com a sua própria ingratidão, com todas as características negativas que uma mulher pode ter, ela pode destruir a sua casa. Mas a sábia, ela constrói, ela edifica. Então, que o Senhor faça a Shirley, sábia, para edificar a casa, e faça você, mulher, que está aqui presente hoje, sábia para edificar, para construir, para continuar a erguer as paredes da sua casa.
A mulher, quando ela é sábia, ela age com dignidade, ela age com respeito, ela tem uma postura diferenciada. E ela também respeita o seu marido. Essa mulher mostra submissão ao marido. Quando ela pergunta assim: marido, vamos fazer aqui um pequeno quarto para receber esse profeta? Ela perguntou ao marido, né? Ela teve uma comunicação com ele. Então, as mulheres sábias, elas respeitam seu marido. E elas procuram saber a opinião, o pensamento e o que o seu marido quer. Ela não toma as decisões só por ela e depois comunica. Então, essa é uma das características da mulher sábia, o respeito ao marido. E o bom marido, dentro do lar, para que uma casa viva em paz, ele ouve a sua esposa. Ele tem, ele atenta para o cuidado das palavras da sua esposa. E ele cuida dela com amor, como nós já vimos aqui em vários ensinos bíblicos nessa igreja durante o período que eu estou aqui. A postura do homem, que ele ama a mulher e sacrifica-se por ela, como Cristo deu a sua vida pela igreja. É esse o papel do homem, de amar a mulher e cuidar dela como Cristo cuida da igreja, de tratar a mulher como Cristo trata a igreja. É assim que devemos proceder, tanto o homem como a mulher. Amor e respeito dentro do lar é a base para você ter um lar que supera, que consegue passar pelas dificuldades que a vida nos traz, que tem paz além das circunstâncias que aparecem na nossa vida. Então, vamos pensar como eu estou agindo. Vamos parar de cobrar do outro e pensar como eu estou fazendo para que a minha família viva melhor, viva em paz, né? Para que a mulher não viva só chorando e lamentando não ser amada, e que o homem não vive chateado por não ser respeitado. Amor e respeito é a base para que a família viva em paz. Para que quando eu pergunte, está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com você? E você possa responder, sim, tudo bem, porque nós andamos na primícia, na verdade do Senhor, que é andar com amor e respeito dentro do lar. Amém, igreja? Para que a família tenha paz, independente das circunstâncias, a gente tem que aprender uma outra coisa com essa mulher. Ela tinha contentamento. O que é contentamento? É você ser grato, é você ser feliz, é você ser contente com aquilo que você tem. É você não ser contente com aquilo que você tem e não ficar pensando naquilo que você não tem. Ai, olha, quando eu passar no concurso público, aí eu vou ser feliz. Ah, quando eu sair da casa dos meus pais, aí eu vou ser feliz. Ah, quando eu encontrar alguém, aí eu vou ser feliz. Não. Você tem que ser feliz agora. Você tem que ser grato agora com o que você tem. Aí sim, você vai saber usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Contentamento. Olha o que aconteceu. Como ela recebia o homem de Deus, e assim, todas as vezes que o homem passava, ele já ia para o quartinho que ela mandou preparar para ele. Um dia o homem deitado, pensou assim, Geazi, que era o moço que andava com ele, o que pode ser feito por essa mulher tão boa com a gente? O que será? Que favor que a gente pode retribuir a ela? Chame ela lá que eu vou perguntar. E assim ele fez. Chamou e perguntou para a mulher. E disse, haverá alguma coisa que se faça a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E a mulher respondeu, não, habito no meio do meu povo. O que ela quis dizer? Estou feliz com o que eu tenho. Eu estou no meio da minha família, né? Eu tenho que comer, talvez eu tenha que beber. A Bíblia diz que ela tinha condição financeira boa. Eu estou feliz aqui. Está tudo bem assim. Então o profeta disse, Geazi, será que não tem nada mesmo que a gente possa fazer por essa mulher? E o servo falou bem assim, olha, meu senhor, essa mulher não tem filhos.
o marido dela já tem certa idade. E ele mandou chamar a mulher de novo. E ela se chegou à porta. A casa era dela, o quarto que o profeta dormia era na casa dela, e ela não entrou. Ela ficou à porta, esperando o que o homem de Deus tinha a lhe dizer. E ele falou assim, disse o profeta, versículo 16, por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Aí ela disse, não, meu senhor, olha, não minta para a tua serva, não promete isso não, porque isso é tão importante para mim, não me engane, não faz uma coisa que não pode acontecer. Mas assim se cumpriu. Como Deus tinha falado na boca daquele homem, assim se cumpriu na vida daquela mulher. E ela teve um filho. Mas o que eu queria ressaltar aqui para vocês é que ela falou que não precisava de nada. Porque ela era contente, ela tinha contentamento, apesar de não ter um filho. Ela tinha contentamento, apesar da vida dela não ser tudo que ela sonhou, tudo que ela pensou. A minha vida não é tudo que eu pensei, não é tudo, talvez, que eu sonhei. A sua vida, talvez, não. Eu não pensei que eu ia ter uma filha com uma doença gravíssima. Não pensei. Pensei que ia ter, né? Meus filhos iam crescer normalmente, como ela havia crescido, estava crescendo. Eu não pensei que ia acontecer uma coisa dessa na minha vida. Eu não pensei que isso aí ia continuar. Eu pensei que ia ser uma luta que ia passar e que Deus ia curar e que tudo ia bem. São 24 anos. E Deus não atendeu as minhas necessidades, a minha petição. Mas eu tenho contentamento. Porque Deus tem cuidado, Deus tem zelado, Deus tem guardado, Deus tem dado paz, apesar de eu não ter tudo o que eu queria. Vocês entendem, irmãos? Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é quem nos dá alegria, Ele é quem nos dá paz, apesar de não ser tudo como você quer. Apesar de ele, como eu sempre digo, Deus não é um gênio da lâmpada mágica que você esfrega e pede 3 desejos e ele realiza. Ele é Senhor. Ele dá aquilo que ele quer, ele faz aquilo que ele quer e aquilo que é necessário na sua vida. Esse é o Deus que você serve. E sendo assim, mesmo não sendo do jeito que você quer, pode saber, é bom. Porque ele é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Irmãos, receber o profeta era como receber o próprio Deus dentro de casa, né? E se fosse você que recebesse esse profeta, você recebesse, né? Se Deus aparecesse para você e pedisse, o que você quer? Será que você fala, não, Senhor, tá bem, olha, a sua graça me basta. Só a sua presença na minha vida já tá bom. Será? Você, agora que eu vou aproveitar. Agora que eu vou pedir. Você estaria contente com o que Deus te deu? Do jeito que você está hoje, com as possibilidades, com o que Deus te deu, você estaria contente? Porque essa gratidão, irmãos, faz com que as outras coisas sejam acrescentadas na nossa vida. Porque quando a gente busca o reino de Deus, a gente busca a justiça, agradar, as outras coisas Deus acrescenta. A palavra dele nos afirma isso. Então, uma das primeiras coisas que tem que acontecer na minha vida e na sua vida é sermos contentes com o que Deus nos dá. Porque o inverso disso é ingratidão. O inverso disso é não reconhecer. Mas, Shirley, você não sabe o que eu vivo? Você não sabe quais são os meus problemas? Não sei. Mas eu sei que muitos deles foram criados pelas suas próprias mãos. Muitos deles são consequências do seu pecado. Muitos deles são consequências do seu coração endurecido à palavra de Deus. Muitos deles são consequências do desvio que você fez no caminho que você deveria andar. E tem hora para você retornar, para você se converter. Converter é voltar e você andar no rumo certo, você atingir o alvo que é certo. Isso se faz com arrependimento. Eu não estou falando aqui de pecados, né? Citar pecado, mas eu vou te dizer aqui
um caso que eu ouvi de um pastor essa semana, ele disse que ele era um servo de Deus, vivia pregando a palavra de Deus, e um dia ele reclamou alguma coisa do Senhor, o Senhor falou para ele assim, eu não tenho culpa disso daí não, isso daí são suas ações. Ele estava acima do peso, ele estava pesando 100 e poucos quilos, e o Senhor, isso aí é você que tem que cuidar. Mas Senhor, eu prego a sua palavra, eu vivo, tiro um tempo, faço uma atividade física, e Deus foi ministrando no coração dele o que ele deveria fazer. Aí a gente culpa Deus, né? Coloca porque foi Deus algumas coisas, e certo de que eu e você devemos mudar a nossa atitude para que algumas coisas aconteçam. E esse é o tempo. Se o Senhor está trazendo essa palavra hoje para essa igreja, eu creio que é porque Deus está permitindo a mim e a você que a gente mude, que a gente retorne e que a gente faça da vida da gente uma coisa diferente. Não há contentamento quando associamos nossa felicidade àquilo que ainda nós não temos. Há contentamento quando a gente associa nossa felicidade com gratidão àquilo que Deus já nos deu. Isso é contentamento. Viver pensando no que não temos, ao invés de nos alegrarmos com o que você já tem, isso é ingratidão. Ingratidão. Em que nós não sejamos ingratos. Irmãos, a família que quer viver em paz, apesar das circunstâncias, apesar das tragédias, das coisas que nos acontecem, como eu citei que aconteceu na minha casa, para a gente viver assim, para a gente saber como que a gente recorre quando a tempestade vem, a gente tem que saber o que a palavra de Deus tem para nós. Como seria a reação sua de ver o seu filho chorar de dor e morrer no seu colo, como aconteceu com essa mulher? Levar o filho para ela, o servo levou, e a Bíblia diz que ele ficou, e ela tomou, e o servo pegou a criança e levou a sua mãe, e ela ficou sobre os seus joelhos, ficou sentado até o meio-dia e morreu. Imagine o seu filho chorando de dor, deitado no seu colo, chorar, 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 até morrer. Você ia fazer o quê? Eu ia sair correndo com esse menino nos braços, gritando. Foi o que eu fiz quando a Larissa teve a primeira crise. Peguei ela, desci 3 andares com ela no colo, que eu nem vi, descalço, e do jeito que estava eu saí. Por quê? Porque a agonia, uma angústia que a gente sente no meio da tribulação, não é assim? Gente, o que essa mulher fez, a fé dessa mulher, o jeito dela agir, é simplesmente surpreendente. Ela pegou o menino, caladinha, colocou o menino lá no quarto, não falou nem para o pai, porque quando ele perguntou por que você vai ao profeta, ela falou, tá tudo bem. Tá tudo bem, marido. Sabe o que esse tudo bem dela significa? Tá tudo em paz. Shalom. Shalom. Paz. Tá tudo em paz. E ela pegou, né, o jumentinho, foi de jumento, irmãos. Andou 25 quilômetros a 30 de jumento. 25 para ir, vamos colocar 25, né? Uns dizem que é 25 a 30 quilômetros. 25 para ir, 25 para voltar. Sem se desesperar, sem precisar tomar Rivotril. Vocês entendem? O que é ter fé? Foi por isso que eu chorei. Porque eu falei, Senhor, eu preciso crescer. Eu preciso ter fé. Eu preciso amadurecer no Senhor, porque como pode? Eu me coloquei no lugar dessa mulher, imaginar como pode essa mulher agir desse jeito, irmãos? Só tendo muita confiança naquele que lhe prometeu. E quem prometeu não foi o profeta, foi Deus. E foi a Deus que ela foi reivindicar. Porque ela falou, olha, se não for para eu ter esse menino, se for para não acontecer, não me prometa. Nem quero. Mas o Senhor teve misericórdia dela, né, pela sua integridade, pela sua fé, e Deus foi fiel. É muito interessante quando ela diz shalom, né? Tudo bem. E ela foi até o profeta. O que eu aprendo com essa mulher? Eu aprendo que quando eu tiver dificuldade,
quando eu tiver no desespero, eu tenho que ir diante daquele que pode resolver o meu problema. Os meus irmãos podem me ajudar em oração? Certo que devem. Porque a força da oração da igreja, ela move o coração de Deus. Nós precisamos sim da oração de um e de outro. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa faz aquele alarde, procura a resposta para todos os lugares, mas não vai direto do Senhor. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela relatando uma amiga que foi à casa dela reclamar do marido e dizer que estava se separando. E ela disse, olha, eu passei o dia, passei mal de ouvir essa pessoa. Chegou no final do dia, eu estava sentindo ansiedade, só do mal. Aí o que aconteceu? Aquela mulher falou, reclamou do marido. Quando chegou no final da tarde, falou, olha, está tudo bem aqui, a gente já se resolveu. Não levou para o lugar certo as suas questões. Nós temos que levar ao Senhor. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, faz o Senhor conhecedor da sua dor. Faz o Senhor conhecedor das suas debilidades. Você não precisa ter vergonha de falar. Você não precisa, porque Ele já sabe. Ele só está esperando uma confissão sua. Ele já sabe que você, é pecador. Ele já sabe que você pensa essas besteiras. Ele já sabe que você faz essas coisas erradas. Você só precisa colocar diante dele com a sua debilidade para que ele te levante. É isso que o Senhor quer de nós. Então, quando você tiver alguma causa, pode pedir sim ajuda para o irmão, mas leve primeiro ao Senhor, principalmente ao Senhor, e ouça o que ele tem para falar com você. Porque uma família que consegue andar em paz, apesar das circunstâncias, ela sabe em quem ela tem crido e ela reconhece que Deus é o Senhor da sua vida. Vocês se lembram, A gente fala, vocês se lembram como fosse uma coisa tão próxima da gente, mas vocês se lembram das bodas de Caná? Jesus estava naquela festa. Ele foi convidado, ele estava ali. Mas ele estava ali com um outro convidado qualquer. E às vezes Deus está na sua vida como uma outra pessoa qualquer. Com qualquer outro ídolo que você tem. E ele tem que estar na sua vida como Senhor. Como aquele que você tem que fazer o que ele mandar. Foi assim que Maria disse. Fazei tudo que ele vos mandar. Porque quando a gente faz tudo o que Deus nos manda, a nossa vida vai bem. Quando os discípulos estavam no barco, que ele falou assim, jogue a rede. Mas, Senhor, a gente já jogou isso aqui. Nós somos pescador de anda, a gente sabe, já joguei a rede. E o que eles fizeram? Obedeceram. E quando eles obedeceram, a rede veio cheia de peixes que eles não conseguiam carregar. É isso que acontece quando a gente obedece ao Senhor. Tudo nos vai bem. E quando Jesus estava nesta casa, em Caná da Galileia, ele estava como um convidado, como eu falei. Mas quando ele passou a ser, quem ia ser obedecido, as coisas mudaram dentro daquela festa. E houve fartura naquela festa. E houve alegria naquela festa. É isso. Por que está faltando alegria no seu coração? Por que está faltando alegria no seu coração? Certamente você não está fazendo do Senhor o que ele tem que ser na sua vida. Realmente o senhorio dele. Ele está na sua casa, você faz uma leiturinha bíblica, você vem no culto de vez em quando, mas você não busca o Senhor como você deveria buscar. Você não medita na palavra como você deveria meditar. Talvez muitos não conheçam essa palavra maravilhosa. Eu fico pensando, gente, como não conhece essa palavra, essa história toda? Porque não lê a Bíblia. Se você não lê, realmente você não vai conhecer. E você vai perder. Você vai viver uma vida medíocre. Você vai viver uma vida pobre. Porque você tem toda a riqueza aqui nas suas mãos. Mas você faz dela um enfeite, Aí hoje eu estou desesperada. Aí abre a Bíblia para ler um versículo ali para acalmar o seu desespero. Não é assim que a palavra de Deus trabalha na nossa vida. Ela trabalha com a meditação. Leia,
leia, insista para o Senhor te revelar o que ela tem para você. Ore, ore, até você sentir que Deus te ouviu. É assim que nós devemos agir para que a nossa vida viva em paz, apesar das circunstâncias. Não é só saber que Jesus está na nossa casa, mas, como eu disse, fazer tudo que Ele nos disser. Amém, igreja? Amém. Quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente se atenta a fazer o que Deus quer, a gente colhe frutos de tudo isso. A gente colhe frutos da fé, como essa mulher recebeu. Ela só não recebeu o filho de volta quando ele ressuscitou. O profeta também falou assim para ela: olha, vai ter fome aqui onde você está. Então te aconselho a sair daqui com a sua família. E assim a mulher fez. Lá no capítulo 8 de Reis, essa história é continuada. Então Eliseu disse àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com tua casa e more onde você puder, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Olha o que acontece quando a gente ouve o Senhor. Ele sempre, a Bíblia diz que o Senhor sempre avisa aos seus aquilo que vai acontecer. Então a gente tem que estar atento ao que o Senhor muitas vezes nos fala. E a gente é muito teimoso. E essa teimosia, essa dureza do coração é que traz consequências duras para a nossa vida. E assim ela obedeceu e ela foi poupada dessa fome. E quando ela voltou, é interessante que o Geazi estava contando para o rei, ele falava para o rei as coisas, que Deus tinha feito. No versículo 4 do capítulo 8 diz assim: conta-me, o rei falava, todas as coisas, todas as obras que Eliseu tem feito, que Deus tem feito através de Eliseu. Contava ele ao rei como Eliseu restaurou a vida do rapaz, que era o filho dessa mulher que morreu, no colo dela. E quando ele contava, ele falou bem assim: olha aí a mulher que eu tinha te falado, é essa daí. Ela tinha voltado depois do período de fome e foi conversar com o rei para pedir que o rei desse para ela de volta as terras que pertenciam a ela. Mas como Deus dá àquele que obedece a Ele, aquele que clama, aquele que pede, muito mais além do que pedimos ou pensamos, Deus deu mais para aquela mulher do que ela imaginava. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, essa é a mulher e este é o filho a quem Eliseu restaurou a vida. Versículo 6 do capítulo 8. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as suas rendas do campo, desde o dia em que você deixou a terra. O que significa isso? Você vai receber tudo de volta, mas você vai receber mais. Sabe aquilo tudo que a sua terra produziu no tempo que você não estava aqui? Todo esse dinheiro será colocado na sua conta bancária. Tudo isso será seu de volta. Olha o que Deus faz na vida daqueles que honram, o temem e o obedecem. É isso que Deus quer fazer na minha vida e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Porque esse Deus é o mesmo que foi ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente o mesmo Deus. Amém, igreja? Que toda glória seja dada a este Deus, que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje, que será eternamente. Irmãos, tinha muito para falar
sobre o que eu aprendi com essa mulher. Mas eu vou colocar apenas esses pontos essa noite. Eu quero concluir essa palavra pedindo que a gente seja atento e que a gente seja mais generoso com a gente e com os outros. Que nós possamos ser hospitaleiros. Que nós possamos ser cuidadosos com aqueles que estão dentro da nossa casa e ver a necessidade deles. Que nós possamos saber como estão os nossos filhos. Que nossos filhos tenham liberdade de chorar no nosso colo até que toda dor dele, do coração dele, morra. Até que toda dor do coração dele se vá. Que nós possamos ser também acolhimento ao nosso marido, que nós possamos dar acolhimento ao nosso cônjuge, como essa mulher deu acolhimento ao seu filho. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus que vê o Senhor como aquele que tem resposta para todas as nossas debilidades, para todas as nossas pendengas, né? Como diz lá o mineiro. Para todas as nossas questões, sabemos que o Senhor é Deus. Ele tem resposta para tudo. Ele tem resposta para todas as nossas dores. Ele tem força para todas as nossas fraquezas. Ele tem cura para todas as nossas enfermidades. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. E vamos nos apropriar dessa verdade, que o Senhor é o nosso Deus, e que Ele é bom, e que sua bondade é eterna. As ações dessa mulher mostram o seu temor a Deus, que a minha ação e a sua ação diariamente possa também testemunhar o meu temor a Deus e o seu temor a Deus. A generosidade dessa mulher, a hospitalidade dessa mulher manifestam a fé que ela tinha em Deus. E que a nossa bondade para com o outro, que o nosso olhar de misericórdia para o outro, para a debilidade do outro, para a fraqueza do outro, que isso mostre também a fé que a gente tem em Deus, o amor que a gente tem no nosso coração, que a gente julgue menos e que a gente ame mais. Que a gente realmente olhe para a pessoa que está à nossa frente, para a pessoa que está, para o nosso próximo, com um olhar de misericórdia e de cuidado, como o Senhor quer que a gente faça. O que Deus quer de mim, de você, irmãos? Você sabe o que o Senhor quer de mim? Quer de você? Será que você pode saber? Eu sei o que o Senhor quer de mim? A palavra nos revela. E lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8, o Senhor diz assim: eu quero que você pratique a justiça. Eu quero que você ame a misericórdia e que você ande humildemente com o teu Deus. Isso é uma das coisas que o Senhor quer de mim e que Ele quer de você. Então, que a gente possa praticar a justiça, que a gente possa amar a misericórdia e que a gente possa andar humildemente com o nosso Deus, para que a gente tenha uma vida abundante e que a gente possa ter paz apesar das circunstâncias. Amém, igreja? Vamos orar? Deus,